Graça e paz, meus queridos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Felizmente, vencemos e estamos chegando ao final dessa playlist, né? Não o final das nossas ministrações, que enquanto Deus permitir, nós vamos ter várias ministrações aí no YouTube. E contamos com a sua ajuda para nós divulgarmos e fazermos esse canal crescer. Passamos aí durante meses, várias ministrações em cima de Mateus, 4 meses, presbítero, 4 meses de ministrações aí, em cima de Mateus 5, 6 e 7, discipulado, o Sermão do Monte. E hoje nós estamos chegando aí ao final dessa playlist, e essa pregação de hoje, eu considero para mim que ela só vai ser plenamente edificante se você entender, acompanhou todas as outras ministrações. Se você pegar essa ministração de hoje, avulsa, à parte, ela vai te edificar, mas não tanto quanto pegar todas as ministrações. Então eu convido você a ler desde o capítulo 5, versículo 1, até Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante, que é a nossa ministração de hoje. Eu quero aqui externar o meu agradecimento a todos vocês que nos acompanharam nessas ministrações, oraram por nós. Eu quero agradecer por cada membro da Igreja Apostólica Efrata que acreditou nesse projeto, que acreditou, apoiou em oração, acompanhando também, se inscrevendo, ouvindo as ministrações, outros irmãos de outros ministérios, amigos, pessoas que querem tão bem e que desejam ver o crescimento da Igreja Apostólica Efrata, acreditam no ministério que Deus colocou sobre os meus ombros. Quero agradecer também a cada dizimista, a cada ofertante, que através dos seus dízimos e das suas ofertas apoiaram este ministério, a gente poder honrar com os nossos compromissos e a minha mente ficar livre para que eu pudesse pensar, para que eu pudesse me dedicar, né? E é lógico, sempre em primeiro lugar é Deus que nos proporciona tudo isso a cada ministração. Quero agradecer a todos os homens que estiveram desde a primeira ministração aqui, que nasceu um momento de comunhão muito gostosa entre nós, uma união a qual nós não havíamos vivido há muito tempo. Quero agradecer a todos os meus discípulos, não vou citar nem nome, né, porque às vezes falha, a gente esquece de alguém, mas obrigado por todos os meus discípulos, filhos espirituais, que estão me acompanhando aí nessa empreitada de todas essas ministrações e das ministrações que virão logo mais a seguir. E deixa eu te falar, aproveitar esse momento, nós estávamos discutindo aqui, eu com mais alguns discípulos, o que nós iríamos gravar ao final dessa daqui, a gente precisava decidir já para estar anunciando para vocês. Então, depois de agradecer por todas essas ministrações que Deus nos deu e também pela sua companhia, a sua inscrição, a sua divulgação a todas as outras pessoas, eu quero também agora anunciar de primeira mão para vocês aí no YouTube, você que está nos acompanhando, que nós vamos iniciar a partir da próxima ministração, você vai ter acesso a 8 ministrações, pelo menos pelo meu cálculo, se Deus não mudar as coisas, 8 ministrações, as quais nós estaremos ministrando sobre as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia Menor, as igrejas do Apocalipse. Amém? Então vai ser edificante demais para a sua vida. Apóstolo, o senhor falou que são 7 igrejas, como que vão ser 8 ministrações? Uma ministração é de introdução e depois nós vamos já diretamente para as 7 cartas para aplicação na sua vida, tá bom? E a gente vai aproveitar, quem sabe, no momento que nós estivermos ministrando, depois nós já vamos ter o livro que já está escrito, mas ainda não está publicado, mas quem sabe até lá Deus não nos abençoa, não nos dá uma direção para que a gente possa já ter publicado este livro, e depois tem todo um projeto que vai envolver essas ministrações também. Então você que gosta da palavra de Deus, você que quer conhecer mais sobre as igrejas, conhecer sobre o teor das cartas à igreja de Éfeso, Esmirna, à igreja de Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, olha, são ministrações tremendas que vão edificar grandemente o seu coração. Então não deixe de participar conosco,
continua aí no nosso canal, se inscrevendo e acompanhando todas as nossas ministrações, tá bom? Vão ser ministrações que vão falar poderosamente ao seu coração. Você pode ter certeza que a sua vida como cristão não vai ser mais a mesma. Se já houve mudança com essas ministrações de discipulado, Sermão do Monte, imagine então juntando tudo isso, mais o teor que nós temos nas cartas às igrejas do Apocalipse. Então, acompanhe, esteja conosco, continue aí, nos honre com a tua presença. Amém? E hoje nós vamos finalizar. Creio que tá bom o recado aí, gente. O pessoal entendeu? Bênção, né? Então vamos aí estar finalizando hoje. Eu falo com alegria, não é com tristeza não, porque a gente não vai embora, né? A gente vai continuar aqui com as nossas ministrações, mas com muita alegria. Muita alegria. Nós vamos falar hoje, vamos ministrar hoje sobre Mateus capítulo 7, versículo 24, que é o final do ensinamento do Sermão do Monte. Acompanhem comigo, abre sua Bíblia, por favor. Mateus 7, 24. Diz assim: assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram contra ela com violência. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Quando Jesus acabou de pronunciar estas palavras, estavam as multidões, oh meu Pai, atônitas, boca aberta, com o ensino que ele disse. Versículo 29. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Meu Pai eterno. Hoje teve muitas ministrações que eu me empolguei em muitas coisas e, meu Deus, ministração que está no meu coração, que Deus puxou minha orelha, é para mim rever o meu relacionamento com Ele, para mim ter mais momentos de intimidade com Deus, muito importante. Muitas vezes já ouvimos ministrações em cima desses capítulos. Eu, pelo menos, não conheço ministrações que foram de Mateus 5, 6 e 7. Conheço ministrações que falam sobre as bem-aventuranças, mas ministrações que tem uma playlist igual a essa que nós estamos aqui no YouTube, irmão, eu, pelo menos, não conheço, tá bom? Não conheço. E olha que eu gosto de procurar boas ministrações, como nós temos do pastor Paulo Júnior, nós temos ministrações de Hernandes Dias Lopes, nós temos ministração de gente da prateleira de cima, como também ministrações de Augustus Nicodemos, pastor Felipe Seabra. Nós temos também irmãos de outros ministérios aí que têm vários raciocínios sobre isso. Mas sempre são pontos isolados, mas uma playlist, pelo menos que eu conheça, essa é a primeira playlist no YouTube que vai de Mateus capítulo 5 até Mateus capítulo 7 até o final. Outra, já ouvi muitas pessoas ministrando sobre essa passagem que nós vamos ministrar agora, de edificar a casa sobre a rocha e edificar a casa sobre a areia. Tem até história de 3 porquinhos, irmãos, que não tem nada a ver e as pessoas ensinam aí. Mas aqui está falando não de um lobinho e de 3 porquinhos, está falando da nossa vida espiritual, está falando da sua e da minha vida, como nós estamos edificando ela. Amém? Jesus, ele disse algumas coisas que precisam ser levantadas aqui, grifadas no seu coração e no meu coração. Versículo número 24 diz assim, ó. O título é O Sábio e o Insensato.
Preste atenção, o sábio edifica e o tolo também edifica. Sempre estamos edificando relacionamentos, estamos edificando nossa vida em várias áreas. E o problema não é edificar, o problema é como está sendo feita a edificação. Eu me lembro uma vez, isso não sai da minha memória, eu acho que é um bom exemplo. Há muito tempo atrás, eu ajudava, eu era meia colher, o pessoal fala. Eu ajudava algumas pessoas, né, no momento da dificuldade na minha vida, que aparecia, eu topava. E uma época eu fui trabalhar de servente de pedreiro, e eu vi o pessoal levantando as paredes, e eu falava, gente, eu não sei por que esse pessoal tem tanto trabalho. Porque eu via que sempre que eles iam edificando uma parede, eles tinham o trabalho de quebrar um tijolo. Aí eu falei, gente, para que todo esse trabalho, gente do céu? E aí um dia eu me lembro que eu tinha uma casa que eu estava construindo com o pessoal, e eu inventei em vez de pagar um pedreiro, eu queria levantar um murinho. E eu fui levantar um murinho, eu falei assim, gente, esse pessoal é tão bobo, porque eles ficam levantando o muro, e eles colocam o tijolo tudo atrapalhado. Se eles colocassem a massa e colocassem o tijolo um em cima do outro, não precisaria ficar cortando tijolo. Olha, Fábio, a minha cabeça. E aí eu me lembro que eu tinha levantado, ainda bem que a parede era pequena. E aí tinha um tio que ele era pedreiro, ele passou e falou assim, o que você está fazendo? Eu falei assim, estou levantando o muro. Ele falou assim, você sabe que vai cair, né? Eu falei, por que vai cair? Ele falou assim, você está levantando errado. Eu falei assim, não estou levantando errado. Eu só não estou querendo ficar cortando tijolo. Ele falou, mas você sabe por que a gente corta o tijolo? Aí eu falei assim, porque ficou um espaço faltando, você teve que diminuir o tijolo. Ele falou assim, não, isso se chama amarração. Eu falei, como assim amarração? Porque se você colocar um tijolo em cima do outro, você empilha. Eu falei, mas depois eu não vou rebocar? Ele falou assim, mas ele não vai ter sustentação. Quando você coloca na emenda de um com o outro, você coloca o outro tijolo, você está amarrando a parede. Aí depois você reboca, ela não vai cair não, filho. Aí eu falei assim, sério? Aí ele falou assim, Eu falei, ainda bem que você me avisou. No começo dá para me desmanchar e refazer. Eu falei, exatamente. Você sabia que muitas vezes na nossa vida nós fazemos da mesma maneira? Nós estamos querendo edificar nossa vida de uma maneira econômica, não querendo cortar tijolo, não querendo fazer a amarração e querendo que o negócio fique bonito. A tua casa vai cair, irmão. Você precisa rever os seus conceitos na construção. E Jesus está nos ensinando uma maneira sábia de edificar. Você pode prestar atenção que sábios e tolos edificam, e a diferença está na maneira que eles edificam. Jesus nos ensina aqui, assim todo aquele que ouve estas minhas palavras, esse é o segredo. Que palavras são essas? Quais são as palavras que Jesus está falando? Você pode me dizer? Apóstolo, não sei. Ele não disse as minhas palavras, ele disse, olha o que Jesus disse, eu vou ler mais uma vez para você, que talvez isso passou desatento, talvez não foi de maldade do seu coração, talvez você leu porque falou assim, eu quero ler a Bíblia 10.000 vezes, e você não parou para ver a riqueza que existe no texto. Jesus disse, assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras. Quais são as palavras? Apóstolo, não sei. Tudo, sim, tudo que Jesus falar é bom colocar em prática. Mas aqui Jesus está dizendo especificamente a edificação de um discipulado. Jesus está falando o seguinte: se você é sábio, você vai edificar a sua casa é sua vida, amém? Não é plano do governo, minha casa, sua vida, não, é a sua casa, é a sua vida, os valores, seu casamento, a sua vida espiritual, os seus relacionamentos interpessoais, seu relacionamento com a família. Apóstolo, isso está envolvido? Tá. O seu relacionamento com Deus, a sua vida integral. Sabe por quê? Presta atenção, Jesus ele começou a mostrar desde o capítulo 5 valores diferentes, os valores do reino, com muita diferença para os valores do mundo. Quando Jesus está ensinando isso, ele está dizendo, vocês vão edificar a vida de vocês de uma maneira diferente.
Vocês não vão edificar o relacionamento de vocês com Deus conforme os fariseus e os escribas. Você não vai edificar a sua vida, o seu relacionamento com pessoas nos valores que eles estão pregando. Você não vai ficar julgando pessoas. Você não vai ter um relacionamento fingido com Deus. Você não vai ter um relacionamento de performance. Você vai ter um relacionamento de intimidade. Ele está dizendo que você vai aprender a orar e falar com Deus, você vai ter um relacionamento com o Pai, você vai ver que os seus valores vão mudar. Ele vai mostrar para você na palavra aqui que nós já estudamos durante todas essas ministrações, que quem é você diante de Deus, pobreza de espírito, misericórdia, como você estabelece relacionamento com as pessoas, como você perdoa, se você tem fruto do Espírito, se você tem fruto da carne, a importância de se conhecer a árvore pelo fruto. Ele mostra o relacionamento com Deus, ele mostra o relacionamento com as autoridades. Gente, é muito ensinamento que Jesus trouxe para nós. Por isso é importante você acompanhar toda essa playlist para você ter edificação plena na sua vida. E Jesus está dizendo então que a pessoa sábia, ela pega estas minhas palavras. Quais são as palavras? Mateus 5, 6 e 7. Tudo que ele ensinou até agora. Se você pegar essa palavra, ter conhecimento dela e colocar em prática na sua vida, vai fazer a diferença. Por que será que existem pessoas que estão numa mesma igreja, ouve uma mesma palavra, um muda a vida e o outro não muda? O segredo está na palavra? Não, porque ambos ouviram. O segredo está na prática. Não adianta nada eu pregar para você e não viver a prática disso. Não adianta nada você ter gasto todo esse tempo seu ouvindo essa palavra e não praticar ela. Esse é o segredo. Tem muita gente na igreja ouvindo, participando de cultos, mas não colocando em prática. Eu desafio você hoje a colocar em prática tudo aquilo que você tem aprendido da palavra do reino de Deus. Se você pegar Mateus 5, 6 e 7 e colocar em prática na sua vida como discípulo de Cristo, eu duvido que você não vai mudar a sua história. Eu duvido. Vai ser impossível você colocar todos esses ensinamentos que Deus trouxe para nós e você não ver mudança na sua vida. Você vai perceber que quando você for mais misericordioso, quando você for uma pessoa que depende mais de Deus, parar de se desesperar e querer se satisfazer com as coisas do mundo e buscar em primeiro lugar o reino de Deus, todas as suas necessidades vão ser supridas pelo próprio Deus. Ele mesmo está garantindo isso para a gente. O dia que você parar de ficar desesperado em querer ser melhor do que os outros, de querer ter razão, de alimentar o seu ego, alimentar a sua carne, e trabalhar mais por perdão, trabalhar mais por semear a paz ao invés de contenda, você vai ver como o teu lar vai ser mudado. Quando você abandonar a prostituição, quando você abandonar a mentira, quando você abandonar o ódio, você vai ver como a tua casa e o ambiente onde você está vai ser mudado. Aí a sua oração vai mudar. Sabe por quê? Orar não muda. O que muda é você praticar aquilo que você ora, praticar aquilo que você aprende da palavra de Deus. O nosso problema não está no ensino, o nosso problema não está no conhecimento, o nosso problema está na prática. Quem coloca em prática o que aprende, muda a sua vida. Não adianta nada. O que faz diferença não é só a coleção de livros. O que faz diferença é o quanto aquilo influencia a sua vida. Presta atenção no que eu vou te dizer. Não é o que você mais lê que muda você. É o que mais exerce força sobre a sua vida é que muda você. O que tem peso realmente na sua vida, o que tem valor, o que transforma você, é isso que muda a sua vida. Não é o quanto de conhecimento você tem, mas é o quanto que você tem de prática daquilo que você conhece. É isso que Jesus está ensinando para nós aqui, ó. Ele disse: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha.
Presta atenção no que eu vou te dizer. O alicerce, eu não estou dizendo da construção em si, mas a base para você iniciar a construção da sua vida espiritual está aqui. Se você não colocar, preste atenção no que eu vou afirmar para você. Não é talvez, eu estou afirmando isso para você e para mim. Eu estou afirmando essa verdade do reino de Deus. Se eu e você não colocarmos Mateus 5, 6 e 7 como fundamentos da nossa vida espiritual, nós vamos ser derrotados. Na hora da dificuldade, na hora do vento, na hora da tempestade, vai ser revelado o alicerce. Quanto mais alto for a construção, mais profundo tem que ser o alicerce da sua vida. É assim, é natural. Quando você vê, por exemplo, houve uma época onde houve muitos vendavais aqui em São Paulo, chuvas fortes, e muitas árvores caíram. E é interessante que árvores centenárias, elas tinham raízes longas. Às vezes nós vemos que as árvores, quando elas vão crescendo, elas vão destruindo todinho a calçada, traz grandes problemas. Árvores enormes, dizem que as bananeiras, elas, quando você vê ali uma bananeira, as raízes dela pegam muito espaço, elas vão muito além da onde a bananeira está plantada. As árvores, quando você vê elas crescendo para cima, antes elas cresceram nas suas raízes. Alicerce é muito importante. Quando nós vimos muitas árvores caindo, é porque os alicerces delas haviam apodrecido. Assim é na nossa vida. Se você vai ter uma grande edificação, você precisa tomar conta dos alicerces. Você precisa ter alicerces profundos. Se você não pegar essas ministrações que Deus nos deu, colocar Mateus 5, 6 e 7 na sua edificação espiritual, não adianta. A sua edificação vai cair na hora da dificuldade, na hora da luta. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Não é na hora que está tudo bem. Quando você vê, por exemplo, pessoas construindo em lugares que não deveriam construir, depois ficam perguntando por que Deus não ajuda. Olha onde foi construir, irresponsabilidade. Não fez um bom alicerce. O terreno não era bom, e isso trouxe grande problema quando veio a chuva, quando veio a inundação, e aquela construção, todo aquele gasto veio a cair por terra. Por quê? Porque não foi edificado da maneira correta. Tem muitas vezes as pessoas fazendo as coisas na igreja, edificando a sua vida sobre seus próprios valores, edificando sobre seus achismos, e depois ficam perguntando, por que será que a casa caiu? É porque não edificou com o alicerce correto, e o alicerce são os ensinamentos de Jesus Cristo. Uma família que não estiver edificada no alicerce da palavra que Jesus ensinou, vai cair na hora da dificuldade. Muita gente, quando está indo tudo bem, a pessoa fica com aquela a construção bonita, aparentemente, que construção linda, mas quando vem a dificuldade, os alicerces são colocados à mostra. Os alicerces são as coisas que as pessoas não veem. Ninguém vê o alicerce de uma casa. Todo mundo vê as paredes pintadas, todo mundo vê a lâmpada, todo mundo vê a decoração, mas as pessoas não vê alicerce. Os alicerces, embora não sejam vistos, os alicerces são a parte mais importante de uma construção. Beleza não mantém uma casa de pé. Alicerce é o que mantém. Tem muita gente que investe no exterior, tem muita gente que investe na aparência, mas não investe nos valores interior, não investe na sua vida espiritual. Muitas vezes, hoje nós vivemos numa geração assim, que se preocupa muito mais com a estética do que verdadeiramente a pessoa é. Às vezes as pessoas são o que ela tem, isso é valor do mundo, a gente já aprendeu isso.
Para Deus as coisas são diferentes. Para Deus o que importa é a sua edificação, o que importa são os valores nos quais você edifica a sua vida, porque se você edificar a sua vida sobre valores errados, o seu alicerce está sendo colocado num terreno que não é bom, vai dar ruim, meu irmão. Reveja. É melhor você iniciar uma construção de uma maneira correta. E nós vemos, eu montei uma apostila, que também é um outro livro aí, que está difícil de lançar, que toda vez que eu mexo nele, eu escrevo mais um pouquinho. Você sabia que muitas pessoas se desviam, e se desviarão, e se desviam no meio do caminho, porque não entenderam o que é o verdadeiro evangelho? Jesus mesmo nos ensina, se não me engano, lá em Lucas 14, quando ele fala que quando uma pessoa vai edificar, ela precisa se assentar e fazer o cálculo da edificação que ela se propôs, para ela não passar vergonha. Deixa eu falar uma coisa para você: tem muita gente que não entendeu o que é o evangelho, não fez o cálculo para ser cristão, e no meio do caminho a dificuldade mostra o alicerce, que não edificou da maneira correta, não entendeu. E aí passa vergonha. Deus não quer que você passe vergonha. Ele está mostrando para você o preço do discipulado, o preço de morrer para si mesmo. Apóstolo, mas nós não podemos apresentar o evangelho assim para as pessoas, quando eles estão na descrença, porque no estágio da crença, quando a pessoa já entendeu que ela é pecadora, o Espírito Santo já trabalhou no coração dela, não pode ser maquiado o evangelho, tem que mostrar o evangelho de verdade, que coloca o pecador no lugar dele, para que ele possa desfrutar da graça de Deus. Aí nós ficamos alicerçando nossa vida em nós mesmos, achando que nós temos direitos, achando que nós podemos pedir, que Deus vai ter que nos dar. Mal evangelizados, então se tornam maus cristãos. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Me desculpa dizer, não adianta você pregar essa passagem e ficar pregando outras coisas, se você não pregar a verdade dela, que são os versículos e capítulos que vêm antes dessa passagem de edificar a casa. Jesus não está dizendo sobre qualquer palavra, ele está dizendo sobre as bases, já o próprio nome diz, né? São basilares, são pontos imprescindíveis, são pontos necessários, é base do cristianismo. Veja se não é base do cristianismo exercer misericórdia, veja se não é base do cristianismo amar ao seu próximo, veja se não é base do cristianismo mudar a nossa vida, e se não estivermos fazendo isso, não estamos vivendo o cristianismo de verdade. Por isso que a casa tem caído na vida de muita gente. Como Jesus nos ensinou na ministração passada, tem muitos pastores, tem muitos líderes que edificaram as suas vidas sobre areia, por isso que agora caiu. Por quê? Porque estava edificado sobre si, não tomaram cuidado e começaram a alimentar o seu ego. Chegou uma hora que a casa caiu, não aguenta, na hora da dificuldade não aguenta. Por isso precisamos rever os nossos conceitos, aonde nós estamos edificando a nossa vida. Amém? É isso que a palavra de Deus está nos ensinando aqui. Essa é a realidade de Deus para nós. Não existe outra realidade. Esta é a realidade. Cuidado com a sua edificação. Cuidado com o alicerce no qual você edificou a sua casa. Paulo mesmo diz: eu, como sábio construtor, coloquei para a edificação da minha vida Jesus Cristo. Ele é a rocha, ele é o alicerce. Qual o alicerce da verdadeira igreja, meu irmão? Jesus. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra de esquina, uma pedra de tropeço para aqueles que não querem viver a verdade do evangelho. Mas Jesus é a pedra principal, ele é a pedra angular. O que é uma pedra angular? É aquela que dá a forma da construção. Jesus é a pedra, Jesus é a base, suas palavras são a base, e nós precisamos edificar sobre ele. É sobre essa palavra que nós precisamos edificar a sua vida espiritual, edificar o seu discipulado, edificar a sua vida com Deus em cima dessa palavra. Não troque isso, meu irmão. Medite todos os dias, noite e dia, como Deus instruiu a Josué. Medita nessa palavra a todo momento, fala dela, ouça ela, começa a pregar para você mesmo, tenha devocional, ouça, inspire, o Espírito Santo te inspire, o seu coração medite, você fale e você pratique, aí você vai ser vencedor. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Só que você pode ser tolo,
Como assim, apóstolo? É uma decisão sua. Veja como o livre-arbítrio está hoje para você e para mim. Nós podemos ser tolos ou nós podemos ser sábios. Você precisa saber o que você quer ser. Você decide. Você pode ser uma pessoa tola. Você pode dizer assim, ó, não, pronto, acabou. Eu não vou praticar a palavra de Jesus. É um direito seu. Muitas pessoas ali também não praticaram. Muitas pessoas aqui disseram, não vou praticar. Nem todos se tornaram discípulos. Muitas pessoas abandonaram, largaram o evangelho. Mas Jesus não mudou o valor do evangelho. O evangelho visa mudar pessoas, não visa mudar Deus. Às vezes os homens querem mudar Deus para agradar pessoas, isso não é possível. O evangelho visa mudar pessoas para agradar a Deus. Está dando para você entender? É isso que Jesus está nos ensinando. Mas existe a oportunidade de você ser tolo. Você quer ser tolo? Então vamos mostrar como é que é ser tolo? Diz a palavra de Deus, versículo de número 26. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como uma pessoa tola, insensata, que construiu a sua casa sobre areia, e caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Jesus está dizendo que pessoas tolas, ao invés de praticar a palavra dele, esquecem, deixam a palavra de lado. Isso é tolice. Hoje Jesus está te ensinando, está me ensinando como edificar uma vida como um verdadeiro discípulo de Cristo. Se você e eu não edificarmos sobre estas bases, a nossa casa vai cair. E aí, você quer ser tolo ou você quer ser sábio? As multidões ouvindo essa palavra de Jesus, se sentindo constrangidas, de boca aberta, falam, meu Deus, que sabedoria é essa? Da onde vem essa sabedoria? Que autoridade naquilo que falam? Porque Jesus não somente ensinava, ele praticava aquilo que ele estava ensinando. Essa é a grande questão, meus discípulos, essa é a grande questão. Ensinar não é um desafio. Praticar o que ensina é o grande desafio. Repito para você, ensinar, pregar não é difícil. Difícil é praticar aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós pregamos. O que nos dá autoridade não é o quanto nós conhecemos, mas o resultado do quanto nós conhecemos na nossa vida. As pessoas não vão ver os seus esforços, as pessoas não vão ver a sua labuta, as pessoas vão ver o resultado da sua vida. E se você quer um bom resultado, você quer que as pessoas aplaudam, aprenda a edificar. Sabe por quê? Existe uma grande expectativa ao seu respeito e ao meu respeito quando você diz que você vai servir ao Senhor. Quando você diz que vai ser um grande servo de Deus. Ei, meus discípulos, meus filhos amados, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, pela graça, pelo amor de Deus, eu rogo, faço como Paulo fez, eu rogo a você, avalie qual a edificação da sua vida, avalie sobre que ensinamento você está edificando o seu discipulado, irmão, de verdade. Eu não quero que nós, depois de termos passado tantas ministrações aqui, você venha ver sua casa cair. Não, irmão, pratica. É um desafio para você, é um desafio para mim também. É desafio para nós praticarmos. Seja sábio, ouça essas palavras, medite nela, grava ela no seu coração, coloca lá, toda noite, leia Mateus 5, 6 e 7, todo mês, toda semana, tira um tempo na sua vida, todo ano, estude Mateus 5, 6 e 7, é a base, é rudimento para a vida do cristão. Apóstolo, nunca tinha lido essa passagem, ou nunca tinha lido dessa maneira. Hoje Deus está te ensinando. Hoje Deus está me ensinando e eu falo para você, eu sinto na minha pele o desafio, porque eu também sou uma pessoa falha como você, mas eu não vou desistir,
Eu não vou desistir, eu vou continuar firme, eu vou buscar o Espírito Santo, eu vou continuar firme na dependência de Deus na minha vida. Continua aí comigo, versículo de número 28. Olha o que a multidão disse. Diz assim a palavra, ó. Quando Jesus acabou de pronunciar estas palavras, estavam as multidões atônitas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Meu irmão, essa é a mensagem que Deus tem para nós. O seu ensino com autoridade só vai ser validado quando nós praticarmos tudo aquilo que nós estamos ensinando. Veja como é um desafio praticar aquilo que nós estamos ensinando. É um desafio para você, é um desafio para mim. E hoje é uma noite onde o Espírito Santo te desafia a viver essas verdades da palavra de Deus. Coloque no teu coração, coloque esta meta: eu vou meditar sempre nesses capítulos e nesses versículos, eu vou praticar cada palavra. Analise cada dia da sua vida, cada noite antes de você dormir, ao invés de ler somente salmos, leia e reflita cada capítulo e versículo de Mateus 5, 6 e 7. Você pode ter certeza que você vai mudar a sua história. Esse é o desejo do meu coração. Eu tenho certeza que é o desejo de todos os meus discípulos, todos que estão aqui me acompanhando, todos que estão comigo nessas ministrações. O desejo é que você seja edificado em nome de Jesus Cristo, amém? E hoje eu digo para você, eu proponho, você tem duas escolhas: você ser sábio ou você ser tolo. O que você quer ser? Sábio ou você quer ser tolo? Se você quer ser sábio, coloque em prática todas essas ministrações na sua vida. Se você não se importa com nada disso, seja tolo e não coloque nada disso em prática. Só que não reclame do resultado que você terá na sua vida. Não reclame, porque o resultado da sua vida é a prática daquilo que você aprendeu. Se você não colocou nada em prática, fechou. Cada um tem a vida que tem edificado. Hoje eu quero desafiar você a colocar em prática essas mensagens. E não somente essas, todas as mensagens que Deus trouxer ao seu coração, você precisa colocar elas lá dentro, fazer com que elas criem raiz, como na parábola do semeador. O semeador saiu a semear, a semente que caiu em boa terra, ela criou raiz e nada fez ela ser destruída. Pelo contrário, ela veio dar muito fruto. E é isso que eu quero fazer com você agora. Eu quero fortalecer a sua vida em oração. Eu quero orar junto com você, para que nós possamos ter forças do Espírito Santo. Na nossa força nós não vamos conseguir, mas é na força do Espírito Santo de Deus que nós vamos conseguir edificar a nossa casa espiritual. Hoje você é casa espiritual de Deus. Receba essa palavra no teu coração. Então deixa eu orar com você. Vamos orar juntos, porque hoje essa palavra está falando fortemente ao seu coração e vai te dar direcionamento. Você vai levantar a sua vida espiritual. A partir de hoje, eu declaro, em nome de Jesus, que a sua vida não vai mais ser a mesma se você praticar. Praticar a palavra de Deus é o segredo do seu sucesso. Obediência, prática da palavra de Deus. Então vamos orar neste momento, vamos pedir força do Espírito Santo. Jesus mesmo nos diz que não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então é momento de você receber a oração na sua vida, é momento de você receber essa palavra profética na sua vida. Se coloca de pé diante de Deus. Deus quer levantar você. Você vai levantar uma casa espiritual maravilhosa. Você vai ser um discípulo de Cristo. Você realmente hoje toma essa decisão. Eu digo para você, decida hoje na sua vida ser um cristão autêntico. Amém? Apóstolo, eu não tenho força, por isso nós vamos orar agora.
porque a força vai vir do Espírito Santo. A palavra de Deus nos garante isso, que os jovens se cansam, as pessoas se abatem, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então vamos orar neste momento. Espírito Santo de Deus, ministramos a tua palavra até aqui, Senhor, e agora eu peço a tua ajuda, Senhor. Nos ajuda a colocar em prática, Senhor. Nos traz à memória aquilo que nos dá esperança, nos traz à memória a tua palavra, Senhor, os teus ensinamentos, ó Pai, que em nome de Jesus Cristo nós possamos edificar a nossa vida sobre a rocha, edificar a nossa vida cristã, edificar o nosso discipulado sobre as verdades do reino de Deus. Senhor, nos ajuda, nos fortalece. Os valores são altos demais, as águas são muito profundas. Se teu Espírito Santo não nos ajudar, não nos fortalecer, não conseguiremos, Senhor. Mas eu sei que se o teu Espírito Santo nos ajudar, nós vamos ser mais do que vencedores, Senhor. Então enche-nos do teu Espírito Santo. Faz o que a tua palavra nos diz lá em João 15, que quando nós formos cheios do teu Espírito, nós vamos dar o fruto. Se nós estivermos ligados a Cristo, nós daremos o fruto. Então, em nome de Jesus, eu profetizo que cada um que está me ouvindo aqui, Senhor, neste momento, venha ser cheio do teu Espírito Santo, venha edificar a sua vida sobre a rocha, colocar em prática os teus ensinamentos, Senhor, e aí nós vamos ver mudar tudo ao nosso redor, Senhor. Pai, fortalece cada um. Te agradeço, Senhor, meu Deus, por todas essas ministrações. Te agradeço, Espírito Santo, por toda a sua inspiração. Te agradeço por cada vida que nos acompanha. Te agradeço, Senhor, meu Deus, por cada discípulo, de cada um que se inscreveu neste canal, Senhor. Que a tua bênção esteja sobre a vida deles, Senhor. Edificados sobre a rocha. E no momento da dificuldade, nós vamos vencê-la. Nós vamos vencê-la em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Que Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado por estar conosco até aqui. O Senhor nos ajudou. O Senhor estará contigo. O Senhor te dará vitória. Aprenda isso. Dependa de Deus. Desfrute da graça de Deus. Deus te ama. Deus trouxe todas essas ministrações para me edificar, para te edificar, para que nós sejamos casa espiritual, edificados sobre a rocha que é Jesus Cristo. Amém? Coloque em prática tudo isso que você aprendeu, senão sua casa vai cair. Eu quero ver sua casa de pé. Eu quero ver você como um verdadeiro discípulo de Cristo. Eu quero ver você como uma pessoa cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida e nos acompanhe nas nossas ministrações que se seguirão. Já vem aí nas nossas próximas ministrações. A próxima playlist nossa é sobre as igrejas do Apocalipse, as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia Menor. Deus vai falar contigo como tem falado até hoje. Deus abençoe a sua vida. Seja sábio, edifique a sua vida sobre esse ensinamento da palavra de Deus. Um beijo no seu coração. Deus abençoe a sua família. Obrigado por todo o carinho. Obrigado a todos vocês que nos acompanham e estão aqui comigo. Obrigado à minha igreja apostólica Efrata, essa igreja que eu amo de todo o meu coração, essa responsabilidade que Deus colocou sobre os meus ombros, e eu não vou desistir, eu não vou parar, porque no momento que eu enfraquecer, o Espírito Santo vai me encher, como vai encher a sua vida e toda a minha liderança em nome de Jesus. Ele te chamou para ser mais do que vencedor. Deus abençoe André, Deus abençoe meu povo. Deus abençoe em nome de Jesus e até a nossa próxima ministração, em nome de Jesus.